Pessoal, tudo bem? A gente está fazendo nosso segundo episódio do podcast. Tomara que vocês gostem. Vai trocar uma ideia rapidinho com o Marquinhos aí. Marcos, imagine uma situação que pode ser interessante. Nós dois aqui conversando, né? Fazendo um podcast, mas na verdade é uma conversa, né? E aí, de repente, chega um terceiro membro e aí a gente se pergunta, né? Quem será essa pessoa, né? Eu não consigo reconhecer ele. E ele começa a perguntar para a gente, né? O que que vocês estão falando, né? E aí a gente começa a falar assim, a gente está conversando sobre Deus, sobre Jesus, né? E a gente está um pouco angustiado porque, né? A gente podia ter uma convivência maior com Jesus se ele estivesse fisicamente aqui com a gente, né? E como foi triste a morte dele. E aí essa pessoa começa a nos explicar, né? Começa a nos abrilhantar com conhecimento e começa a falar do Antigo Evangelho, né? Do Antigo Testamento, depois ele começa a falar do Novo Testamento e dos desígnios de Deus e da salvação que Jesus Cristo nos proporcionou. E aí a gente fica extasiado, né? Fica feliz com essa situação. De repente ele fala assim, viu, a gente podia muito bem comer alguma coisa, né? Só que virtualmente é um pouco difícil, mas ele faz, né? Ele tá lá na casa dele e a gente está aqui na nossa casa e ele, né, pega um pedaço de pão e fala assim, olha, agora a gente vai dividir esse pedaço de pão. E aí quando ele faz isso, nossa mente faz assim, ó, tchá, né? Cara, era Jesus Cristo que estava com a gente, né? E imagine essa situação, né? Hoje a gente vive um na casa do outro sem poder conversar fisicamente, mas nesse novo mundo, imagine se Jesus pudesse entrar nesse ambiente e falar com a gente, e a gente pudesse reconhecer ele. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre os discípulos de Emaús, né, que era justamente uma passagem da Bíblia que fala dessa situação, dessa confrontação com Jesus. E o quão interessante seria essa situação se a gente percebesse ele principalmente no partir do pão. O que você acha, Marquinhos, dessa situação? Gostei dessa sua proposta de visão nova dos discípulos, é muito legal. Eu acho que eu me assustaria de ver alguém, né, conectado aí e começar a falar com a gente fala, mas parece que eu já escutei isso, parece que isso está queimando no meu coração, né, que eu estou ouvindo. Eu imagino que na situação, né, dos discípulos de Emaús, eles viviam um quadro de tristeza e que muitas vezes a gente passa hoje em dia, né? Tanta coisa triste acontecendo e a gente meio que sem ter o que fazer, meio que sem ter reação. Nós até olhamos de um ponto de vista humano para tentar entender, mas a gente não tem muito o que fazer para controlar as coisas do ponto de vista macro, né? Eu vejo isso que muitas vezes bate forte assim a tristeza no nosso coração, a gente pensa as coisas e olha, vê que não tem solução, mas eu acredito que é nesse momento que a conversão acontece de fato na nossa vida. Se você olhar para essa história, no momento em que os discípulos de Emaús eles perceberam que não tinha mais o que fazer, que eles estavam indo embora. Eles olharam e falaram, não, vamos para casa. Não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Aí a coisa começa a criar forma. Esse é o ponto que faz toda a diferença. Se você pensar bem, Jesus se aproxima quando a esperança acaba. Jesus se aproxima na hora que a esperança já não existe mais. E na nossa vida é desse jeito também. Quando a gente não tem mais para onde correr, Jesus se aproxima da gente. E quando você percebe que você só precisa colocar sua vida nas mãos dele, escutar o que ele tem para dizer, o que você pode fazer para mudar a sua vida, isso faz toda a diferença. Muitas vezes a gente se apega muito ao humano. A gente acha que indo de um jeito, conversando com alguém, resolvendo de alguma forma, a gente pelo humano vai conseguir resolver. E aí que está o grandioso. Quando a gente desiste de tentar pelo humano, é que ele faz a diferença. É que ele fala, não, deixa na minha mão, deixa eu cuidar. E eu vou te ensinar o caminho todo de novo. Né? É isso, eu vejo muito isso
nos discípulos de Emaús, e nessa sua proposta nova, eu acho que eu estou precisando dessa reunião online com Jesus. Jesus precisa estar na nossa reunião o Na tempo nossa todo. reunião. Eu acho que, como os discípulos, né, eles estranharam, né, encontrar alguém desconhecido até então, eles ainda não tinham reconhecido, mas esse alguém começou a conversar e eles deram abertura para ele conversar. Então, assim, se a gente recebesse essa visita inesperada na nossa reunião de hoje e das demais reuniões, então, se você está escutando esse podcast na sua casa e você receber essa visita, conversa com ela, né? Conversa com ela, porque pode ser Jesus Cristo e você não ter reconhecido ele, né? Então, eu acho que fica aí a dica da nossa leitura dos discípulos de Emaús, que é assim, não fale não para essa pessoa, mesmo que você não conheça, converse com ela, talvez ela possa trazer uma informação que vá aquecer o seu coração e mudar a sua trajetória. Essa é a dica. Amém. Amém. Isso é poderoso. Entregue sua vida, seus projetos na mão de Deus. Exatamente. Ele vai cuidar da sua vida. Maravilha. Esse podcast é um pouquinho mais curto, e ele é uma introdução para o próximo podcast que a gente vai fazer também, e vai se aprofundar um pouco mais nessa leitura dos discípulos de Emaús. Fechou? Fechado. Fechado. Um abraço, até mais. Pessoal, tudo bem? Eu não sei que horário que vocês estão aí, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Vale de Deus e a gente quer compartilhar com vocês um pouco de Deus, de Jesus e dos ensinamentos dele. Eu e o Marcos estamos à disposição para falar com vocês. Então, escutem, compartilhem esse podcast, porque eu tenho certeza que vai agregar muito para a vida de cada um. Isso aí, pessoal. Pedir para vocês, né? Sigam o nosso canal no Spotify. É importante porque vocês seguindo lá, vocês vão ter as atualizações, vão receber os nossos áudios novos, os nossos podcasts novos. A gente está fazendo conteúdo com muito carinho para vocês. Espero que vocês gostem bastante e em breve teremos episódios novos. Compartilha aí, porque compartilhar é evangelizar. Amém? Amém. Um abraço.